Opa, e aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente estou fazendo o meu upgrade de monitor, cara. Demorou meses para que isso acontecesse. Nesse tipo de coisa eu costumo ser bastante chato, leva um tempo, porque é uma coisa que eu fico por muitos anos. Desde que eu montei esse meu PC aqui, que vocês acompanham, vê ele aí do meu lado todos os vídeos, eu troquei todas as peças. A placa de vídeo hoje eu uso uma 3070, que é uma placa muito rápida, troquei processador, memória, troquei mouse, teclado, headset, fone de ouvido, tudo sem fio, e faltou uma coisa para trocar, que era o meu monitor. Eu estava usando o mesmo monitor de antes, que era um ultra-wide 29 polegadas da LG, 75 Hz, que eu comprei lá em 2018. Um ótimo monitor, sempre me atendeu, tem um espaço legal, vai continuar a ser usado por aqui, em outras áreas, mas estou fazendo um upgrade, tanto na resolução. Agora eu tenho um 2560 por 1440, apesar do ultrawide ter o 2560 na lateral, ele ainda é um monitor 1080, então subi a resolução mais adequado para a minha placa de vídeo, que tem uma força muito boa. Antes eu usava 1070 Ti, que é uma placa ok para um ultrawide Full HD. E também agora eu tenho coisas novas a experimentar aqui. Por exemplo, eu nunca tive um monitor curvo, não sei como é que é a experiência, e também nunca tive um monitor HDR, entre outras coisas que esse monitor oferece. Por exemplo, 165 Hz. É uma taxa de atualização que eu nunca tive, embora acredito que não vou me surpreender tanto com isso, porque eu já testei e tenho inclusive um monitor 144 Hz, painel VA. Isso aqui também é um VA, ok? Bom pessoal, nesse vídeo eu vou evitar ficar falando tantas especificações técnicas, só uma outra coisa que eu ver por aqui. Eu vou deixar tudo na descrição, caso você queira conferir, além do site da ASUS, o site da Terabyte, que é uma loja que vende esse monitor, uma loja parceira do canal, inclusive, tem essa versão de 32 polegadas, e tem versões de 27 e outros vários monitores de outras várias marcas, você pode conferir lá caso você queira, ok? Vamos lá, pessoal, por que eu optei por esse monitor, né? ASUS é uma marca que me passa muita confiança em primeiro lugar, então espero que seja um bom monitor. Honestamente, não conheço muito. Nesse vídeo eu vou fazer o unboxing, a montagem inicial, e 30 dias depois eu vou gravar a minha opinião nesse mesmo vídeo, tá? No final do vídeo vai ter a minha opinião de 30 dias de uso, certo? Sobre a resolução 1440p, eu sempre me interessei por esse tipo de resolução. Nos testes mesmo eu falo isso, porque é uma resolução bacana, intermediária. Ela é melhor que o Full HD, te dá mais nitidez, mais fidelidade, mas não pesa tanto quanto o 4K. Honestamente, o 4K, a gente fica correndo atrás dessa resolução, lança uma geração de placas, as tops rodam 4K, daqui a pouco vem um jogo que já não roda direito, mas o 1440p, as placas 60, 70, ela sempre consegue ter boas condições para rodar nesse tipo de resolução, as placas 80 também, né? Então tem aqui uma 3070 que para o 1440p é uma boa placa, né? Aí você de repente fala assim, pô Lucas, mas você vai rodar o que aí a 165 Hz, né? Jogos de tiro, jogos esporte, esse tipo de coisa. Jogos de campanha eu vou continuar rodando sem me preocupar muito com isso, porque o objetivo é fidelidade visual e imersão na campanha. Tá? Bom, e sobre a resolução, até um dado interessante, na Steam, essa é a segunda resolução mais popular. Full HD é a primeira, 1440p é a segunda, ela passou um 366 por 768. Em relação a 4K, ela é de 7 a 8 vezes mais usada, tá? Até porque quando a gente fala de monitor 4K, eu inclusive tenho um monitor 4K também, a gente fala de um monitor normalmente pequeno, 27, 32, poucas polegadas para a quantidade de pixel que tem ali. Então na prática fica muito parecido com o 1440p se a tela é pequena. Se é uma TV 4K, eu mesmo tenho uma, ok, dá para você experimentar melhor, ver melhor esses detalhes da resolução. E aí se você eventualmente fala assim, pô, eu quero uma TV 4K na minha mesa, vai ficar grande demais, sua mesa tem que ser muito funda para você não ficar incomodado com isso. Lógico que isso varia de pessoa para pessoa. Então, o sweet spot, o ponto ideal, na minha opinião, é 1440p, 27 ou um pouco maior, como 32, que foi justamente o que eu optei por fazer aqui, ok? E antes que eu me esqueça, pessoal, o preço desse monitor, hoje as coisas, você sabe como é que está o mercado de hardware, muda o tempo todo, então é difícil falar, mas vocês encontram preços promocionais entre 2.300 a 2.400.
em preços normais, entre R$ 2.600 a R$ 3.000, tá? É um preço alto, mas é o que a gente encontra monitores dessa categoria, 1440p com uma taxa de atualização maior, tá? Tem monitores mais baratos e tem monitores mais caros também, e eu vou experimentar esse que é o intermediário deles para ver como ele se sai, tá bom? Então, feita aqui a abertura do Asus TUF VG1B. Já temos aqui um cabo DisplayPort, aparentemente de 1,5 m. Vou usar, né? Eu já tenho um cabo DisplayPort aqui com o meu monitor. Aqui nós temos um manual, 2 manuais e um cabo de alimentação. Provavelmente a fonte é interna ou tem uma fonte aqui, não sei, vamos descobrir. Então, vamos virar. 3, 2, 1. Cara, eu vou ter que abrir embaixo, velho. Não é possível. Vamos ver. O que tá travando esse monitor aqui, velho? Tá travado aqui embaixo, ó. É um pedaço de papelão que tá segurando ele aqui, ó. Ufa. Cara, que sufoco, velho. Então aqui nós temos... Olha, até suei, cara. A base do monitor. Parece uma base bem firme. E o monitor em si é um pouquinho maior na horizontal que o meu ultra-wide, só que obviamente é um monitor maior na altura, né? Um monitor mais alto. Tá aí. Bonitão, hein? Vamos dar uma olhada nele mais a fundo agora. Bom, a montagem do monitor é extremamente simples. Aqui a gente está vendo a base dele. Só tem um único parafuso que você precisa vir com a sua mão mesmo e parafusar. A parte interna aqui é de metal, a parte externa de plástico. A gente já consegue até ver um dos movimentos que o monitor faz, tá? Aqui nós temos esse suporte interno para cable management. Você passa os cabos para melhor organizar. E uma coisa que eu já percebi aqui, esse suporte é fácil de você tirar caso você vá usar um suporte próprio para o monitor, né? Ele tem um padrão VESA aqui, ó, vocês podem ver ali, tá? Tem os parafusos para isso. Então são 4 parafusos Phillips aqui que você tira e esse suporte sai. Pelo que a gente está vendo aqui é bem simples, tá? Na parte de conexões, nós temos um DisplayPort, 2 HDMI 2.0 e a conexão de headphone, tá? Esse monitor tem saída de áudio embutida, imagino que seja um áudio simples, mas pelo menos serve como um áudio básico aí, tá? Aqui nós temos as especificações, a fonte realmente é interna, a gente só conecta o cabo de energia aqui, tudo certinho. Aqui nós temos os 4 botões, mais o joystick que depois eu mostro para vocês. E esses aqui são os destaques do monitor, VG32VQ1B, que eu nunca decoro esses nomes doidos, 165 Hz, 260 por 1440, 120% do sRGB, 1 milissegundo, Extreme Low Motion Blur, HDR FreeSync Premium, que é o FreeSync com o HDR. Então, nós temos aqui a tradicional imagem das araras, que eu mostro nos meus vídeos de monitor. Como vocês sabem, eu não trago muitas análises aqui, eu sou apenas um usuário também, buscando um monitor com uma boa qualidade. Aqui nós temos a comparação direta com o meu ultra-wide. Inclusive vale ressaltar que nós temos o painel VA e ali um painel IPS, né? O IPS ainda me parece ter cores um pouco mais vivas, só que as cores do VA são decentes, ele tem um bom contraste, especialmente quando a gente fala de uma tela com uma alta taxa de atualização, né? Em comparação com a TN, as TNs a gente via as cores muito lavadas, né? E aqui não, as imagens são decentes. Vocês podem ver tanto a comparação de cores, olha lá, IPS e VA, quanto comparação de tamanho, né? Porque aqui nós temos um monitor que é 1440p, 31.2, aliás, 31.5 curvo. Ali nós temos um 29 ultrawide, e esse 29 ultrawide ele é baixo, perto desse monitor. Em vídeos, imagens que não são 21:9, não são ultrawide, você tem aquelas bordas pretas, né? Mas você vê que o mesmo conteúdo exibido ali está sendo exibido aqui. Aqui parece que está com um tipo de um zoom, né? Está um pouco maior porque a tela obviamente é maior, né? Isso é uma coisa muito lógica, né? Daqui a pouco vai entrar uma imagem com
algumas variações de preto para vocês verem a diferença. Então eu vou falar um pouco sobre o monitor. A gente está vendo que as bordas dele são bem finas, inclusive mais finas que o meu ultra-wide ali, né? Tem essa imersão bacana por conta de ser um monitor curvo, e tem alguns movimentos que ele faz aqui, os movimentos para a lateral, né? Deixa eu só virar aqui para vocês verem, certo? E faz o movimento de ângulo para cima e para baixo. Tá um pouquinho difícil porque eu estou fazendo com uma única mão aqui. Agora você vê as variações de preto, verde, ó, e as comparações com o IPS. Olha aí, ó, o verde, o preto e o verde, o preto ali. É um monitor que a gente consegue enxergar mesmo de ângulos bem adversos. Vocês estão vendo aqui, ó. Ok? Tem uma visibilidade boa. O monitor parece muito bom. Agora é questão de experimentar aí por um tempo. Quando a gente tenta assistir um filme, né, que o padrão é 21:9, o ultra-wide ele se adapta perfeitamente, como vocês estão vendo ali, ó. Porque é o padrão do monitor. E aí fica as bordas pretas aqui, que é justamente a diferença do Full HD 1080p para o 1440p, tá? Então, na vertical a gente vai ter mais pixels aqui, que é o 1440p. E aqui na horizontal é a mesma quantidade, 2560, embora a densidade de pixels desse monitor, obviamente, é maior. Tá certo? Então vocês estão vendo mais comparações de imagem entre IPS e VA. Os níveis de preto, bem decentes. Até o presente momento estou gostando do monitor da ASUS. E para fechar essa primeira etapa aqui do vídeo, vou mostrar para vocês um pouco do menu do monitor, né? Você dá 2 cliques aqui no joystick, você abre o monitor completo. Aqui ele mostra como nós estamos, ó, sem o HDR no momento. Estou usando o HDMI nesse momento por conta do cabo, que é uma distância do PC ali. A resolução 1440p 144. Com o DisplayPort a gente vai conseguir usar um 65. Acredito que até com uma resolução personalizada a gente possa fazer o 65 no HDMI aqui. Não apareceu disponível para mim com HDMI, tá bom? Então aqui nós temos a opção de Overdrive, FreeSync Premium, Game Plus, Game Visual, que são recursos ali para você usar da própria ASUS. Os ajustes padrões de brilho e contraste, a saturação. Você pode selecionar a porta e mexer aqui nas configurações do sistema. Fora isso, você tem os botões aqui do lado que abrem, por exemplo, esses menus rápidos. Ó, o modo visual, eu posso selecionar aqui corrida, cinema, RTS, enfim, são perfis de cores, brilhos e tudo mais. A gente pode estar mexendo também no Game Plus, que coloca pra gente o crosshair, o timer, o contador e o alinhamento. Então são recursos para games que a gente pode estar explorando. Eu vou explorar isso aqui ao longo do mês que eu vou utilizar esse monitor e depois passo um feedback se isso aqui for relevante para mim, tá bom? E tem o pulo do gato na questão de cores. O VA tem cores bonitas em relação ao IPS, mas quando você liga o HDR, você pode ver que nesse momento eu estou com conteúdo HDR aqui, ó. Olha lá. Nós temos uma imagem bonita. E eu vou experimentar, vou testar mais isso nos games também. E passo o feedback para vocês ainda nesse vídeo. Bom pessoal, então vamos dar a continuidade aqui no vídeo. Eu estou gravando essa continuação há mais de 1 mês e meio depois. Então tá indo para quase 2 meses de uso. Acabei me prolongando um pouco mais aqui para poder gravar essa segunda parte. Antes de mais nada, eu quero deixar claro para vocês que eu não trabalho com reviews de monitores aqui no canal. Então, os monitores que aparecem aqui no canal são de uso pessoal. Eu compro esses monitores para usar aqui no meu dia a dia, nas minhas máquinas, seja as bancadas de teste ou na minha máquina pessoal, né? No caso, eu usava um monitor LG Ultrawide já faz talvez uns 2 ou 3 anos e vinha trocar por esse monitor 1440p que tenho gostado muito. Mas o meu feedback que eu estou passando aqui é realmente de um uso diário, tá? Não é um feedback técnico que você encontra em reviews mais detalhados que existem por aí, tá bom? Lá no passado, em 2016, se eu não me engano, eu trouxe um vídeo com 2 monitores ASUS que não eram meus, só que era uma comparação FreeSync versus G-Sync. Então não era exatamente sobre os monitores o vídeo, mas sim sobre as tecnologias, comparando as especificações, o que uma tinha a oferecer em relação à outra. Dito isso, pessoal, vamos então
a minha experiência de uso de quase 2 meses do monitor Asus 1440p 32 polegadas curvo. Em primeiro lugar, espaço na mesa. Eu usava um monitor 29 polegadas ultra-wide, que é um pouco mais esticado em relação a um monitor 24, que normalmente as pessoas usam aí. Mas a adaptação para o monitor 32, por conta dele ser curvo, né, o espaço é basicamente é o mesmo, tá? Eu não percebi, eu não cheguei nem a medir, assim, pô, vou ver aqui quantos centímetros dá mais, mas a impressão que eu tenho é que o 32 curvo ocupa o mesmo espaço que o ultra-wide 29, tá? A adaptação também foi bem tranquilo, porque o ultra-wide 21:9, ele é 2.560 por 1080, e esse aqui é um monitor 2.560 por 1440. Então o que mudou? O espaço na vertical. Basicamente foi isso. Então, em um primeiro momento, o que parece um pouco estranho para quem nunca teve monitor curvo, as coisas na área de trabalho ficam curvas, né? Então você olha uma linha reta e essa linha, na verdade, ela fica meio côncava, dependendo do ângulo que você olha, não fica tão legal. Mas é questão de costume, você vai usando, depois você nem percebe que tá assim mais. Quem bate o olho na primeira vez aqui fala, caramba, tá torto esse negócio, mas é o próprio monitor que está fazendo isso e não a máquina. Parece que é o Windows que está fazendo isso, mas não, é só a visualização do monitor, tá? Então, eu levei alguns dias para me adaptar a isso. Hoje, sinceramente, nem percebo tanta diferença. Olha que eu uso 2 monitores aqui. Eu uso o monitor normal, aquele monitor da LG de 23 polegadas que eu trouxe review, acho que lá em 2017, se eu não me engano. Eu uso ele como auxiliar. E uso esse monitor 1440p como o meu principal para fazer tudo, para editar vídeos, para jogar, para fazer as lives, enfim. Inclusive comecei a fazer as lives aqui no canal agora em 1440p, justamente por estar usando esse tipo de monitor. Isso foi uma coisa que me ajudou, porque nas lives eu tinha que colocar na resolução 1920 por 1080 no meu monitor ultra-wide, então eu jogava com ou bordas pretas ou eu tinha que jogar em modo janela. Porque as pessoas de casa normalmente não têm monitores ultra-wide e os smartphones normalmente exibem a resolução padrão 16:9. Então, para que as pessoas não tivessem bordas pretas em cima, né, eu tinha que fazer a transmissão deixando para mim, bordas do lado, que é justamente simulando uma resolução 16:9. Agora, como eu estou usando um monitor que voltou a ser 16:9, né, eu consigo rodar aqui numa resolução bem alta, usando a minha 3070, aproveitando o máximo potencial dela, e as pessoas voltam a assistir os vídeos em 16:9 e eu aqui jogando em tela cheia. Então isso me pareceu bem interessante. Joguei aqui inclusive jogos do PlayStation 4 Pro, que roda em 1440p, e jogos do próprio PC também em 1440p nesse monitor, tá bom? Então a transição para o padrão 16:9 foi bem tranquila. O que eu ganhei aqui foi espaço na vertical, que me ajudou na edição, eu consigo ver a timeline maior. O espaço na horizontal, já estava acostumado com isso, ok? Outro ponto, o HDR, pessoal, eu testei muito pouco o HDR. O HDR na área de trabalho do Windows me pareceu um pouco estranho, tem como você habilitar, eu entrava nos vídeos, tentava... Você percebe a diferença, mas honestamente eu não gostei muito desse ponto, tá? Talvez... testando mais eu goste, mas a primeira impressão me pareceu um pouco forçado as cores, né? Essa foi a minha impressão inicial do HDR. Dentro do jogo você pode habilitar o HDR, enfim, dá para você deixar isso habilitado no monitor e ir lá no jogo e escolher se você quer ligar ou não o recurso. Honestamente eu deixei para lá, falei, cara, eu só jogar aqui e deixo o HDR para uma segunda oportunidade, tá? Outra coisa, pessoal, problemas citados na internet. Quando eu falei que tinha pegado esse monitor nas redes sociais, enfim, as pessoas falaram, Lucas, eu tenho esse monitor, cara. Muitos falaram que gostaram do monitor, que tem um monitor, e outras pessoas disseram que tinham problemas, dead pixel, cores estranhas, cores lavadas, um preto meio acinzentado. Honestamente não percebi esses problemas, dead pixel, cores estranhas assim, para mim parece tudo bem. Fiz uma calibração básica das cores aqui, então eu não deixei como veio de fábrica, mas me pareceu um monitor muito bom. Não vi grandes problemas em relação a isso, tá? Também quero deixar claro aqui que assim como eu não sou um cara que sou muito
perfeccionista em áudio. Quando eu pego um headset, cara, o som tá ok, beleza, eu não fico naquele, nossa, mas o agudo desse daqui é muito, mas o médio não, cara, tá funcionando bem, tô conseguindo ouvir claramente o som, a voz das pessoas, o áudio, os graves, tá ok. Então o monitor é a mesma coisa. Eu não sou um cara muito técnico nessa parte, então para mim tá funcionando, tá com uma imagem bonita, tá nítido, tem cores legais, tem um preto legal, não fica acinzentado, cara, para mim tá ótimo, tá? Então tenho usado esse monitor no meu dia a dia e quero ficar com ele muitos e muitos anos enquanto ele estiver durando por aqui, tá? Provavelmente, se um dia eu for fazer um upgrade, vai ser ainda na resolução 1440p, talvez eu volte para um ultra-wide, né? Tem um ultra-wide com resoluções maiores, ou talvez mantenha essa proporção 16:9. Por enquanto eu não estou pensando de forma alguma em upgrade, estou muito feliz com o meu novo monitor. Vi promoções dele rolando em várias lojas, inclusive as versões menores, acho que a de 27 polegadas estava bem barato por aí. Então, cara, estou muito feliz com a minha nova aquisição, meu novo monitor pessoal, 1440p. Eu tenho 5 monitores, né? O monitor LG 23, o LG Ultrawide, agora está com o editor do canal, o Game Max 27, que também é 1440p, 144 Hz, e o Blue Case 4K, que eu não recomendo que comprem, eu só comprei porque eu testo as máquinas bancárias, então foi um caso bem específico, mas monitor 27 4K é meio difícil de perceber a diferença em relação ao 1440p, eu não recomendo que façam isso, e os monitorzinhos velhos ali que eu uso como apoio. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Esse foi o meu feedback de uso. Caso você tenha um monitor, por favor, comente. Eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre ele também. Valeu, falou, muito obrigado. Tchau, tchau.